E aí galera que acompanha o canal Ahá, beleza? Hoje estamos com o segundo episódio da série E Agora, Gessé? Vamos conversar com um colega de profissão, professor, empreendedor e construtor, Wendel Nunes. Massa! Como você chegou à obra do professor Gessé de Souza? Olá, tudo bem a todos que estão assistindo aí? Aqui na escola, trabalhando na educação pública em Goiânia, a partir de alguns debates, reflexões, discussões, assim, um grupo de professores, o nome de Gessé surgiu e como um cara que tem um estudo assim, aprofundado sobre essa realidade brasileira, atual inclusive, então passei a estudá-la, a ler, a entender um pouco mais com outra visão essa situação que nos encontramos. Qual a importância do trabalho de Gessé para você? Primeiramente, ter uma reflexão atual e com bastante embasamento e estudo de campo, inclusive, da realidade brasileira, sabe? De como nós chegamos até aqui, quais foram os caminhos que nós, enquanto povo brasileiro em si, assim, chegou aqui e vive isso. Quais são as raízes rastreáveis dessa situação, saindo do cânone, né, historiográfico e sociológico brasileiro. Ele faz uma crítica muito interessante a Sérgio Buarque de Holanda, Roberto da Mata, essa galera toda, Faoro, como uma interpretação do Brasil. E ele traz uma visão muito interessante porque ela foge daquilo ali e faz uma crítica muito madura e bem embasada dessas obras. O que você destacaria da obra de Gessé como contribuição relevante? Eu comecei a ler a obra dele e num dos livros, A Elite do Atraso, ele traz ali algo bem importante, dentre outros conceitos, que é a escravidão como semente da sociedade brasileira. Isso é muito importante porque estamos no momento atual em que a escravidão é até negada. Como se ela não existisse, como se foi uma historinha ou um caso isolado em algum lugar do Brasil que isso aconteceu, inclusive perdido na história do Brasil, o que não é uma verdade. Quando ele traz essa semente da raiz do Brasil, vindo do processo de escravização desses povos aqui, outra luz é jogada à questão. Como que estamos hoje? Colocando em pauta que começamos com uma realidade escravocrata muito diferente dos outros lugares do planeta. Por exemplo, aqui, e já esse relato deixa isso bem claro, a relação entre o senhor das terras, ele era a própria lei, ele era tudo, era uma relação extremamente sádica com os escravos e com as pessoas, inclusive, não só os escravos, também com todas as pessoas que compunham ali o seu pequeno reinado, vamos dizer assim, né? Que ele era a própria lei. Como o próprio Gessé deixa claro numa passagem do A Elite do Atraso, foi sádica a relação do homem português com as mulheres índias e negras. Era sádica a relação do senhor com suas próprias mulheres brancas, as bonecas para reprodução e sexo unilateral de que nos fala Freire. Era sádica, finalmente, a relação do senhor com os próprios filhos, os seres que mais sofriam e apanhavam depois dos escravos. Então, como vocês viram, a relação de ódio era muito grande entre o senhor e os seus submissos e submissas, né? Isso é bem importante deixar claro. Outro ponto de destaque é como que essa escravidão, ela parece que acabou ou quer ser escondida, né, ou deletada da nossa história. Foi o processo europeu e o brasileiro, vamos dizer assim, das Américas, né, vamos dizer assim. Não houve aqui no Brasil um processo de conscientização, de percepção, de luta de direitos humanos, inclusive sociais e tudo mais, para perceber que escravizar o outro não é legal, né? Vamos dizer assim, que pegar um ser humano, né, amarrá-lo, amordaçá-lo e fazer todo tipo de arbitrariedade, de violência com o corpo dele, não é legal. Isso aí não é caminhar com a humanidade, isso não vai levar a gente a um lugar de felicidade e bem-estar social. Aqui no Brasil, essa percepção não aconteceu. Simplesmente, ainda não aconteceu. Isso que é o mais trágico da história, né? Na Europa, houve um processo ali civilizatório, inclusive que vai desembocar ali na psicanálise e esses estudos todos de consciência, de percepção, de mente, mentalidade, valores. E aqui no Brasil, não. A gente ainda não internalizou, a gente não processou essa história violenta que permanece até hoje. Aí nós percebemos hoje a relação de classes
com o mesmo sadismo. A própria elite, né, uma grande parte da elite, ainda com essa relação sádica com as outras classes sociais, ainda permanece isso de uma forma muito enfática no Brasil. Na obra de Gessé de Souza, ele fala que a mídia tradicional, os grandes meios de comunicação, eles são colonizados. Eles têm um discurso pronto. Né? O que você acha disso, dessa colonização da esfera pública, do debate público? Até retomando o próprio Gessé, que está com um canal aí, compensa muito assistir, acessar, é urgente essa comunicação de conhecimentos, de aprendizagens, e é como ele diz, é um câncer, né? E o câncer todo mundo sabe como ele age, como que ele se apodera de um organismo saudável e vai o matando, até ele mesmo se matar. Isso que é o mais assim, inconcebível da situação toda, né? Então a mídia, quando ela vem, né, e se apodera de todos os espaços de diálogo que deveriam existir aqui no Brasil, coisa que inclusive não aconteceu lá na Europa, né, onde se incentivou a criação de vários canais públicos, né, que absorve e abre espaço para vários diálogos de ideias diferentes. Não é igual aqui, que é um viés que você rastreia certinho como que é. O que tem que acontecer? Sempre ali a mesma história acontecendo, e a tragédia maior que está se localizando aqui, que está sendo colocada, que acho que nem é uma tragédia, não é um acidente, né? Porque é pensado isso tudo. Essa colonização parte também para as mídias sociais e para sua própria mão utilizando o celular, vamos colocar assim. Você mesmo, né? A gente acaba reproduzindo isso. Num ambiente democrático, deveria ser as mídias sociais, né? Onde nós podemos escolher melhor e julgar melhor o que absorver. A gente já está tão assim treinado, meio que domesticado nessa mídia que colonizou tudo, que até nesses espaços democráticos a gente acaba indo nos fake news. Né? Pega uma informação que é tendenciosa, faz ela virar uma grande notícia e cria um Brasil de mentira, como diz ali o Afonso Romano de Santana, um poema muito interessante dele, né? Um país feito de mentiras, né? Mentiram e mentem novamente. E a gente vai acreditando nisso como se fosse uma verdade, essa mentira histórica que é passada. Então, lá em Santo Antônio de Goiás, nós iniciamos um canal chamado É da Nossa Conta, perceber a necessidade de ocupar alguns espaços. Porque esse projeto todo de Brasil, né, escondendo a escravidão, velando essas relações violentas entre sociedade, entre as classes, acaba e colocando a culpa nos políticos, né, na política. A gente percebe esse projeto também de demonizar o Estado, como se o Estado fosse o grande corruptor e corrupto, o grande problema, que não é uma verdade. Existe a corrupção? Claro que existe, mas não é o foco principal de ataque. A gente fica atacando às vezes o Estado, se afasta dele e aí não há como resolver. Então, lá em Santo Antônio percebemos essa mesma história e partimos para as mídias. Temos o canal da Nossa Conta, uma cidade pequena, pouco mais de 9 mil habitantes, em torno disso, e toda semana nós fazemos uma reflexão política na cidade, colocando o que acontece na cidade para as pessoas, na mídia. Nós vamos para dentro da Câmara de Vereadores e acompanhamos, filmamos, fazemos transmissões ao vivo para ocupar esses espaços. Porque antes dessas instituições serem tão impessoais, como a gente imagina, como se fosse uma força externa de fora do planeta e não há nada o que se fazer, são pessoas que estão ali. Por mais que existe todo o processo já de herança cultural e as estratégias para que você não tenha como pensar além disso, são pessoas e pessoa muda. As pessoas mudam. Olha para a tua vida, vê se você até hoje não conseguiu ter uma mudança, numa atitude ou num pensamento. Você é o mesmo de quando nasceu? Não é o mesmo. Você aprendeu a andar, aprendeu a falar, aprendeu com dor, aprendeu com alegria. Isso é ser humano, é pessoa. E essas mesmas pessoas estão lá. E se você acha que o Estado é tão assim, corrupto, do mal e tudo mais, você é também. Se não, ocupa o espaço, da sua forma, do seu jeito, com a sua força, com a sua possibilidade. Não só o Estado, como também o mercado. Que aí é uma reflexão que o professor Gessé traz, né? O Estado é demonizado, mas o mercado não aparece ali. O mercado fica nas sombras, comandando tudo, e seria a fonte também de um outro grande mal, assim, né? O mercado com todas as suas leis de exploração e ganância. Só que você também
usa o mercado de todas as formas. E o mercado também é feito por pessoas que estão ali. Se você, agora é a grande questão, você que acha que o mercado às vezes é um demônio, essa coisa toda. Se você estivesse ali, o que faria? Se você fosse dono de uma grande empresa, como você trataria seus funcionários? Como que você lidaria com essas relações? Então, se você tem consciência agora que faria algo melhor e diferente, por que não faz? Então, vai aparecer situações na vida das pessoas que estão refletindo e buscando um novo Brasil, buscando uma vida de qualidade para todos, para você fazer algo no seu campo, na sua vida, no seu momento. Não vamos também achar que a gente vai mudar o Brasil com uma pessoa, com um Salvador, aquela coisa toda, mas região, na sua região ali. Você já lidou com algum negócio? Então eu comecei agora também de uma outra linha de vida minha também, que é na área de alimentação. Começamos a empreender algumas coisas, sabe? E perceber que a gente tem que ocupar esses lugares também. Em vez de ser aquela empresa exploratória, aquela empresa predadora, eu não sou um predador, então você também não é e pode fazer diferente. É possível fazer diferente. Vamos enfrentar resistências, forças opostas? É claro. É claro que isso vai acontecer até para produzir aprendizado, né? Mas vejo que a pior escolha agora é criar perceber o Estado e o mercado como seres completamente fora de nosso poder de ação e às vezes ficar só reclamando, né? E às vezes nem estudar, inclusive. Não posso empreender, não vou mexer com política porque eu não tenho perfil. Claro que nem todo mundo vai ser político nem empresário, não é isso. Mas você tem um perfil de estudar, você pode ter o perfil de aprofundar mais o estudo, conversar com alguém sobre isso. Teve um insight, uma ideia, falar com alguém. O mundo precisa de empresários, de políticos, de jogadores de futebol, de bailarinos, bailarinas, de artistas. Precisa de tudo isso, mas com uma percepção de transformação e não esse engessamento que foi construído, né? Essa ideia de que é engessado, a política é corrupta e se você entrar lá, você vai ser um também, mas você pode começar a gestar essa transformação que a gente tanto quer e espera. Eu acho que talvez o problema seja até esperar isso, no dia a dia, com algumas estratégias. E o primeiro ponto fundamental que o professor Gessé faz com maestria é a reflexão. Sem reflexão, nada avança. Tem que se refletir, que é o que o canal aqui, o AHA, propõe. E isso é fundamental, inclusive essa experiência. Cadê o seu canal? Ou o seu canal talvez não no YouTube ou em alguma mídia, mas o seu canal, às vezes, pessoal, você é o seu canal. Você está o tempo todo falando, eu também estou o tempo todo falando, lidando com pessoas na sua casa. Começa a gestar esse Brasil. Se você fizer isso, pode ser que a gente consiga chegar no futuro. Pode ser, não quer dizer que vai dar, porque a situação realmente está bem tenebrosa, né? A gente observa assim uma tempestade chegando. Mas se você não fizer isso, então não há nem esperança, não há nem expectativa, não há nada. Então, o ponto que você toma a posição de não refletir, de não fazer, de não querer mudar nada, mas só reclamar ou dizer que a coisa não tem jeito, então você acabou de enterrar o Brasil nessa atitude. E toda a história que poderíamos ter. Fiz, ou comecei a fazer, pronto, a possibilidade existe. E isso com mais força, com mais pessoas, com a democratização dos meios de comunicação, a gente tem que ocupar esses espaços. Aí ficou os fake news. Vamos fazer nossas pesquisas, vamos lá checar as notícias e colocar. Se a gente estivesse ocupando esses espaços, talvez não estaria assim. O professor Gessé, ele trabalha no sentido de tentar abrir uma nova narrativa para o Brasil. Para você, assim, como que a gente construiria essa nova narrativa do Brasil, assim? Sim, primeiro ponto, que é o que a gente começou a entrevista, é bom que vai dar aquele loop ali, amarrar, é a gente reconhecer a nossa história. Volta a falar do canal, né, as aprendizagens históricas, elas são fundamentais, talvez assim, essenciais para uma nova narrativa do Brasil, porque quando você apaga o que se passou, o erro ele permanece. E sem novas possibilidades, nem novas ações, novos estudos, novas reflexões, não tem como dar uma coisa diferente. O máximo que a gente pode é destruir o que já está ruim. Então, a partir do momento que você volta e vai percebendo, vou voltar aqui à escravidão, né, e a relação sádica, que ela inclusive se acoplou no Estado, depois na elite. Se a gente não volta lá e percebe isso como uma realidade, né, que depois da escravidão, depois do fim da abolição, né,
diz que a abolição da escravatura ali, essas pessoas foram jogadas fora, começou as favelas ali, muita gente às vezes nem percebe essa história, porque então que até hoje, nas regiões de periferia, de favela, a maioria das pessoas tem a cor da pele preta, ou origem afrodescendente, negras, a terminologia que você achar mais interessante. Porque até hoje a gente percebe claramente essa divisão, sabe? Tem que buscar lá, tem que buscar essa narrativa que já se passou para se perceber agora, para se ter uma atitude agora futura, para se resolver isso, para se olhar para isso, inclusive, né? Então, o Estado, logo depois da abolição, joga essas pessoas fora e traz mão de obra estrangeira para um processo de eugenia e tudo mais, né? Branca, né? De eugenia branca ali, né? Nos postos de trabalho, inclusive. Olha só que trágico isso. Os ex-escravos, né, os ex-escravizados, eles não serviam nem para trabalho braçal, nem para isso quiseram. Jogaram, literalmente, jogaram esses seres humanos fora e vamos trazer os europeus para trabalhar no braçal. Né, as migrações, as levas de migrações italianas, portuguesa, até nipônica também vieram e todas aí. Não foi para vir em cargos de empresa. Vai entrevistar os caras, o tanto que eles ralaram, eles iam para a lavoura. Então, o africano que veio para o Brasil nessa leva na escravidão, depois, nem para isso serviu. E se a gente não rememora isso tudo, internaliza, e isso tem a ver, inclusive, com nossa herança cultural e um capital, às vezes, social, cultural, histórico, que é, sim, repassado por vivências, via instituições, inclusive, se isso não é colocado em pauta, vai se tentar esse apagamento insistentemente, porque quando se apaga a história de alguém, esse alguém não pode se sair do lugar que ele está, e isso, enquanto um povo, é muito pior. Por isso que essa estima, essa autoestima completamente desvalorizada do brasileiro, como se a gente tivesse, o jeitinho brasileiro. Olha só, isso virou marketing do brasileiro. A gente tem um jeitinho para tudo. Não é assim que funciona, sabe? A gente nós não somos trapaceiros por nascença. Olha só a ideia que se tem. Isso não é uma continuidade de Portugal, sabe? Teve toda uma história ali no meio que é apagada sistematicamente. Então a gente fica desmotivado. E isso também é um projeto. Né? O brasileiro se sentir desmotivado, como se fosse do mundo inteiro, ele é só reconhecido pela alegria, cordialidade e pela corrupção, inclusive na fila do banco, não sei o que, tal, aquela coisa toda. Por que isso acontece? Porque se apaga a história. Se tenta se apagar isso. Então a gente não percebe que é possível sim, né? Nós, enquanto seres humanos aqui vivendo em sociedade, criar uma nova narrativa, né? Estabelecer novas relações, que ela está acontecendo. Isso aqui é já uma amostra do que está acontecendo. Se você quiser pesquisar, você vai encontrar várias situações assim. Economia solidária, o pequeno empreendedor, que inclusive carrega a economia brasileira de uma forma muito, muito interessante, pesquisar os dados dessas empresas familiares, né, que tem ali 5 empregados, 10 empregados, que estão ali na sua cidade, à sua volta. Dá uma olhada nos supermercados, pequenos supermercados à sua volta ali, como que isso está acontecendo, tem os pequenos comércios, né? Mas se esses pequenos empreendedores não perceberem essa narrativa que se passou, eles acabam reproduzindo. E quando eles vão crescendo, eles repetirem a relação de exploração e nos ditames do mercado e vendo que é possível sim ter uma ambição de crescimento, mas ela não precisa ser uma ganância destrutiva. Pode ser bom para todos, é claro que pode ser, porque quem foi que disse que não? Qual que é a experiência real e factível que você prova ali com dados científicos, que não tem como nós ser bom para todo mundo aqui. É impossível. Que se for, então vamos fechar tudo, quebrar essas câmeras e deitar e sei lá. Gratidão, grato assim pela atenção de quem assistiu até aqui, quem está pesquisando, quem não assistiu, mas está pesquisando e viu um pedacinho, já deu um insight. Esse movimento é muito importante, uma coisa liga a outra e você vai ligando os pontos e chega a sua ação real na sua vida. Assim. Valeu! Este foi mais um episódio da série E Agora, Gessé? Gostou? Curta, divulgue e compartilhe. Não se inscreveu em nosso canal? Se inscreva. E para finalizar, hoje um pouco de poesia, um pouco de Castro Alves, recitado por Wendel Nunes. Até mais, valeu. Castro Alves, lá atrás, já nos deixa de forma maestral seu poema Navio Negreiro,
aqui no sexto canto. Ontem, plena liberdade, a vontade por poder. Hoje, cúmulo de maldade, nem são livres para morrer. Prende-os a mesma corrente, férrea, lúgubre serpente, nas roscas da escravidão. E assim, zombando da morte, dança a lúgubre corte ao som do açoite e risão. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade tanto horror perante os céus? Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas do teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão.